Olá! Hoje eu recebo Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras, maior empresa de geração de energia elétrica do Brasil. Show Business está começando agora, direto dos seus estúdios na Band, em São Paulo. Ele tem sob seu comando a empresa responsável por 31% da capacidade de energia instalada no país. Engenheiro elétrico e administrador de empresas, seu desafio é reestruturar uma das maiores companhias brasileiras. Vamos conversar agora com Wilson Ferreira, presidente da Eletrobras. Boa noite, Wilson. Boa noite, Zónia. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Prazer estar aqui com você. Como é que está sendo feito esse plano de reestruturação da empresa? Bem, Sônia, há 15 meses atrás, nós pegamos uma empresa que era muito endividada, com um nível de eficiência relativamente baixo, com problemas ligados à governança e compliance bastante acentuados. Uma das evidências nesse caso é que as nossas ações, nós somos listados no Brasil, em Nova York e em Madrid, e em Nova York nós tínhamos as nossas ações não mais operando em pregão, estavam sendo operadas em balcão, com o risco, inclusive, de ser deslistadas. Importante destacar que 37% das ações da Eletrobras estão nessas três bolsas. Então, é particularmente importante, no caso dos Estados Unidos, que a gente tenha as nossas ações listadas normalmente. Eu me lembro direitinho, quando você começou, estava essa situação, todo mundo falando assim, não vai ter como sair dessa. Como você saiu dessa? A gente foi importante o seguinte, nós já tínhamos contratado a ministra Ellen Grace para liderar uma investigação independente. O que nós fizemos foi concluir essa investigação. Ao concluir essa investigação, em setembro do ano passado, nós pudemos dar o devido conforto aos nossos auditores externos com relação às nossas demonstrações financeiras e, com este conforto, eles assinaram o balanço, eles não estavam assinando há 2 anos, e nós fomos a Nova York e relistamos a companhia. Desde então, as nossas ações lá, por exemplo, subiram mais de 200%. Nossa, isso é um feito. Agora, o que vocês fizeram para essas ações poderem voltar a ser negociadas em Nova York em termos práticos? Vocês mexeram nas contas, pegou um prejuízo daqui? Não, na verdade, o resultado dessas investigações levaram à apuração de um conjunto de perdas que a companhia teve nas suas subsidiárias. Então, essa investigação fez um trabalho detalhado para identificar aonde ocorreram essas perdas e que valor essas perdas tiveram. Então, isso tudo foi lançado no nosso balanço do terceiro trimestre do ano passado, e com esse lançamento de perdas, e mais do que isso, com um conjunto de ações ligadas à remediação dos especialmente nossos processos e controles internos da companhia, é que o nosso auditor externo, independente, teve o devido conforto, e ao validar, ao assinar os nossos balanços, nós pudemos, em Nova York, fazer a demonstração efetiva dos nossos compromissos em relação ao futuro da companhia e da nossa, eu diria assim, apuração em relação aos teoricamente, malfeitos ocorridos até aquela data. Então. Nesse processo de avaliar falhas, prejuízos ou malfeitos, você acabou pensando junto com o governo na privatização da empresa. Esse processo de privatização, ele vem de uma incapacidade dos governos, em geral, de controlar suas estatais. É muito difícil você controlar uma estatal. Por exemplo, a Petrobras foi depredada, né? Como foi a Eletrobras. Se não fosse a privatização, existiria alguma outra maneira de arrumar as contas dessas empresas e blindar elas de malfeitos, de roubos? A gente vê, parece que não, né? Mas eu queria ouvir sua opinião. Eu acho que é importante, antes de falar da privatização, falar um pouco da reestruturação que a companhia vem passando desde o mês de agosto do ano passado. Nós identificamos naquele momento 3 grandes problemas da companhia, para além daquele que nós acabamos de mencionar. Um deles, como eu falei, é relativo, por exemplo, ao tema de conformidade, de compliance, como se diz hoje no mercado financeiro. A companhia tinha, sim, um conjunto de diferenças em termos dos seus controles em relação ao futuro. Uma evidência disso era o número de fraquezas materiais apontadas em balanço. Nós tivemos 6
deficiências materiais. O que é uma fraqueza material? Uma fraqueza material é uma divergência, uma potencial divergência em relação aos números que a companhia aponta em algumas atividades. Por exemplo, na contabilização de resultados das suas SPS, a Eletrobras, eu não sei se... São contas mal feitas, então? São contas que podem ter, na avaliação da auditoria, divergências em função da qualidade dos controles internos da empresa. Então, nós fizemos, nesse momento, acho que algumas coisas importantes. A primeira, nós criamos uma diretoria de conformidade ligada diretamente ao presidente da companhia. Nós implantamos um enorme programa de compliance, talvez é o maior programa de compliance em implantação no Brasil hoje. Nós já tivemos, assim, grandes resultados em relação a essa implantação, e uma evidência disso é o próprio número de fraquezas materiais, que no balanço de 2015, como eu falei, eram 6, e já no balanço de 2016 foram 4. Nós assumimos um compromisso no nosso programa de reestruturação de levá-las a zero no ano de 2017, fruto da implantação desse programa. Algumas coisas importantes que nós colocamos lá, e já endereçando uma parte da sua pergunta. A companhia tinha uma política de consequência muito, assim, não uniforme entre as empresas. Então, nós fizemos algumas coisas... Só explicar para o telespectador, o que é uma política de consequência? Você recebe uma denúncia... Exatamente. E, ao receber uma denúncia, não aplica corretamente os instrumentos gerenciais ou sanções ou disciplinares em relação aos empregados. Nesse ponto importante, nós fizemos... Algumas transformações estruturais. Todas as auditorias internas estão ligadas agora ao Conselho de Administração. Todas as ouvidorias internas estão ligadas aos conselhos de administração. A Eletrobras é uma holding com hoje 16 controladas e em cada uma delas nós temos essa política. Nós fizemos agora no dia 30... Era como antes? Só para o telespectador? Em alguns casos, não. Em alguns casos, não. Todos esses órgãos existiam, mas não eram ligados a essa instância de decisão. Superior. Nós contratamos uma ouvidoria, na verdade, um canal de denúncias privado e externo, único para todas as companhias. Então, hoje você faz uma denúncia anônima na Eletrobras ou para qualquer uma das empresas em um único canal. Esse canal, ele vai ser... Nós montamos um grupo de integridade, chama-se, até brincadeira, CSI, né? É o nosso comitê do Sistema de Integridade. E esse comitê trabalha exatamente com esta política de consequência, que é nós definimos a criticidade da denúncia e um prazo para que ela seja equacionada e as sanções disciplinares possam ocorrer. Então, esse tipo de ação é fundamental para a transparência da companhia. Não existia isso. Mais do que isso, o programa de integridade, nós fizemos um novo código de ética da companhia, atualizamos o código de ética e implantamos esse código junto a todos os nossos funcionários. Então, cada um dos colaboradores assinou um compromisso em cima do código de conduta que a companhia, a partir daquele momento, fruto de todos os achados, todos os eventos que ela passou no passado, nós pudéssemos compartilhar com os empregados. Então, isso também foi uma coisa importante. Mais do que isso, aí você vai ter uma ideia da complexidade de uma companhia como essa. Como eu falei, são 16 controladas e 178 SPS. SPS são empresas, tá certo? Onde nós temos uma participação, na média, minoritária, na maior parte delas, elas normalmente são criadas para um objetivo específico, né? Para fazer um parque eólico, uma linha de transmissão ou uma hidrelétrica. Então, esse foi o jeito que a companhia achou de crescer nos últimos anos e sempre de forma minoritária. Eu digo que não são todas minoritárias porque, em algum momento, em algumas dessas SPS, o sócio privado não continuou e a Eletrobras continuou essa obra e hoje é o meu desafio concluí-la, né? Então, nós fizemos um conjunto de melhoras para que a gente pudesse ter um controle maior dessas empresas. Vale ressaltar, e é importante, o que nós fizemos, empresas são pessoas tomando conta. Então, saiu uma lei das estatais, a Lei 13.303, ela é muito importante porque ela estabeleceu um conjunto de critérios para que você possa admitir gestores nessa empresa. Então, gestores, eu digo, administradores são diretores, são conselheiros de administração, são conselheiros fiscais. Mas isso não existia antes? Não existia. A lei das estatais foi emitida e implantada no ano passado. Nós, por conta disso, criamos também
Quer dizer, além de critérios objetivos para admitir pessoas, né, nós temos um controlador. Você fala assim, como é que eu admito uma pessoa? Eu sugiro ou o controlador sugere. Cada uma dessas sugestões precisa passar em regime de conformidade, de experiência, notório saber. Óbvio, essa lei também estabelece, ela é muito boa, vedações para, por exemplo, políticos, parentes de políticos, sindicalistas. Então, tudo isso hoje foi... Nós trocamos 70% de todos os administradores do Grupo Eletrobras. 70%? 70%. E de onde vieram as pessoas então, para... Em grande parte, eu diria assim, hoje, de cada 3, 2 vieram do próprio sistema. Sejam do próprio sistema Eletrobras. Exatamente. Do setor elétrico, pessoas de notório saber, grande qualificação. Nós não melhoramos os nossos resultados à toa. Nós temos hoje, certamente, um nível espetacular de governança. Eu acho que uma demonstração importante disso é o próprio Conselho de Administração da Eletrobras, que tem na liderança o Zé Monforte, que foi ex-presidente do IBGC, com uma participação importante em bancos internacionais, esteve comigo em Washington essa semana. Então, é uma pessoa que tem ajudado bastante, mas eu tenho também outros assim, temas. Para a pessoa, para o telespectador entender, vocês entraram, fizeram um diagnóstico, me corrija se eu estiver errado, claro. E determinaram qual a forma de limpeza. Agora, você está me surpreendendo dizendo que as pessoas, você achou gente dentro da própria Eletrobras capacitada para preencher 70% desses cargos. Quer dizer, não é que é tudo uma coisa assim... Não, é foco. Rui, é foco. É foco. É vontade de fazer, vontade política de fazer. E a gente encontrou isso. O nosso ministro de Minas e Energia, Fernando Coelho, é um jovem de 33 anos, dinâmico, eu falo assim, que se cercou, ele teve essa habilidade de atrair pessoas qualificadas, né? Pedro, o próprio Paulo Pedrosa, que é o secretário executivo, para dar duas figuras importantes. Pedro é o parente, né? Pedro Parente, exato. E eu acho importante o seguinte, e tem uma agenda focada, ele sempre me coloca, na eficiência da companhia e na transparência da companhia. Então, isso aqui é uma orientação do presidente Temer para o ministro Coelho, para mim. Eu vou te interromper um minutinho, porque nós temos um próximo bloco, mas eu vou te provocar. Com tudo isso feito, para que privatizar? Mas um minutinho. No próximo bloco, voltamos com a entrevista de Wilson Ferreira. O Show Business volta já já. Estamos de volta na entrevista com o presidente da Eletrobras. Wilson, eu vou te fazer uma provocação que eu fiz no último bloco. Se as coisas estão indo tão bem e estão se encaixando, por que privatizar a Eletrobras? Eu acho que também é importante colocar para você o seguinte, a companhia, há 15 meses atrás, tinha 2 problemas gravíssimos. Para além dos temas que eu falei há pouco de governança e de conformidade. Acho que a gente avançou muito nesse pilar, mas na área de dívida, por exemplo, a companhia tinha uma relação de dívida líquida sobre a sua geração de caixa de 9 vezes. Tá. É importante ressaltar para você e para os nossos telespectadores que essa relação, por exemplo, com cerca de 5, 6 vezes, uma série de empresas de grande porte entraram em recuperação judicial. Então, por óbvio... Você tinha um 9, então ela estava quebradaça, né? Veja, você leva 9 anos para pagar suas dívidas, né? O próprio Banco Nacional de Desenvolvimento empresta recursos para empresas no limite de 3 vezes. Então, evidentemente, a nossa situação era muito grave. E dentro dessa perspectiva, antes de pensar em privatizar a Eletrobras, nós tivemos que pensar em reduzir essa dívida e reduzir essa dívida da seguinte forma. Primeiro, se focando em geração e transmissão. Nós tínhamos 7 distribuidoras de energia. Nós vendemos uma o ano passado, a Celg, a maior delas, até com ágio de 28% para o Grupo Enel italiano. E nós colocamos as outras 6 em processo de privatização, são empresas do Norte e Nordeste, do Amazonas, Roraima, Acre, Rondônia, Piauí e Alagoas. Estas 6 vão agora à privatização ao final do primeiro trimestre do ano que vem. E a Eletrobras passa a ser uma empresa exclusivamente de geração e transmissão. Mas isso também não seria suficiente. Então, das 178 SPS que nós temos, 77 foram colocadas à venda. Nós trouxemos um advisor financeiro, tivemos a aprovação desse programa no nosso Conselho de Administração e eu espero também, ainda ao longo do primeiro semestre do ano que vem, vender todas essas 77.
E isso fez, Sônia, com que... O caixa fica redondo aí? A situação da companhia é a seguinte, eu parti de 9 vezes, no último trimestre que eu anunciei o resultado, nós tivemos 9 vezes a relação de dívida... É a dívida maior que o faturamento anual, isso, que né? a geração de caixa. Geração de caixa. Que seria o lucro operacional da companhia. E ela reduziu para 4,1, o que ainda é insuficiente para que a gente possa pensar em fazer investimento. Então, nós tivemos... Ou pedir para o BNDES qualquer coisa, não há como você fazer. Então, isso também foi uma providência. Nós tínhamos um programa de investimento muito elevado, nós fizemos uma redução nele, com o objetivo de concluir obras. Aqui é importante destacar o foco que nós demos a não começar nenhuma nova experiência tipo SPE. Pelo contrário, nós temos fechado o SPS, que nós não tínhamos a perspectiva de fazer negócio, participamos de leilões de descontratação de energia. Isso vai permitir com que esta reestruturação de 178 SPS, nós fiquemos apenas com 48 ao final do ano que vem. Venderemos 77 e cancelaremos algumas das que nós entendemos não têm uma perspectiva e incorporaremos nas nossas operações aquelas onde nós sozinhos fizemos essa SPE por desistência do sócio privado. Mas você acabou de dizer aqui que vocês vão vender as que vocês não têm perspectiva. Quem vai comprar? Nessas daqui não. Essas daqui simplesmente vão ser encerradas. Ah, tá. 30 delas serão encerradas, algo como 15 delas serão incorporadas às controladoras, a Chesf, a Eletronorte, ou Furnas ou Eletrosul. 77 serão vendidas e 48 permanecerão junto com a Eletrobras. E aqui é importante, Sônia, nós tínhamos muitas obras paradas. Se falava muito no passado recente, olha, nós temos aqui parques eólicos, parques solares que não podem ser ligados, o consumidor está pagando porque a Eletrobras não concluiu seus empreendimentos. Nós tínhamos no ano passado algo como 130 obras atrasadas, comprometendo essas instalações. Hoje nós só temos 47 e não há nenhum parque eólico ou solar ou usina que dependesse de uma linha de transmissão da Eletrobras que não esteja ligado. Então nós demos a prioridade e até o ano que vem nós concluiremos todas as obras. O que é importante destacar, tínhamos Santo Antônio concluído, Telespires foi concluído ano passado, Giral nós inauguramos ano passado. Na semana que vem nós estaremos ligando a linha de transmissão de Belo Monte. Nós concluímos a usina de Mauá 3, que era extremamente importante para o norte do Brasil, uma termoelétrica no estado do Amazonas, em Manaus. Nós concluiremos no ano que vem Sinop e São Manuel e só ficaremos, a única obra que ficará para ser concluída em 2019 é a continuação de Belo Monte, porque a capacidade instalada nós já teremos feito. Bom, Wilson, está tudo redondo, tudo programado. O governo entrega um projeto de lei de privatização da Eletrobras agora essa semana. Eu quero saber o seguinte, pode dar algum buraco nesse esquema todo que você acabou de descrever? Se o projeto de lei, por exemplo, não vai esse ano? Veja, o projeto de lei vai agora na semana que vem. A notícia que nós temos aqui é de que ele vai ser levado à Câmara na semana que vem. E nós, quando fizemos esse projeto, o Ministério fez, ele foi previsto que nós tivéssemos o primeiro semestre do ano que vem, exatamente para o debate no Congresso em relação ao tema da privatização, é uma obrigação. Há também, e é importante que se diga, uma medida provisória em curso ou um projeto de lei debatendo o Ministério do Meio Ambiente fez uma consulta pública para melhoramentos na regulação do setor, envolvendo o GSF, aquele evento ligado às geradoras que nós falávamos há pouco, a questões ligadas a melhorias no sistema de transmissão e de distribuição. E uma coisa importante para o cidadão brasileiro, para o consumidor, que é exatamente o evento da descotização de usinas. Em 2012, a chamada medida provisória 579 estabeleceu que quem renovasse as suas usinas, o prazo de concessão das suas usinas, teria que abaixar a sua tarifa em cerca de 70%. E, a partir daí, você não era mais um dono de usina, você era simplesmente um operador daquelas usinas e aquela energia se considerou cotas de energia. Então, cada uma das usinas tinha um conjunto de cotas que foram colocadas por esse preço mais baixo para todos os consumidores. Havia uma coisa que na época não se tinha clareza, que era o seguinte, óbvio que um operador
ele entrega lá as cotas, e o risco hidrológico, que ele tomava conta antes. Esse risco hidrológico foi passado para o consumidor. Para o consumidor. O consumidor pagava o risco Passou a pagar destas usinas o risco hidrológico. Tá. E o risco hidrológico é cobrado nas chamadas bandeiras tarifárias, principalmente a bandeira amarela, a vermelha nível 1 e nível 2. O que difere aqui é quanto de termoelétrica, as nossas termoelétricas você tem de termoelétrica barata a termoelétrica mais cara. Então, da mais barata à mais cara, você sensibiliza a tarifa na forma dessas bandeiras. Hoje nós estamos operando na bandeira vermelha, né? Na bandeira vermelha. Porque nós estamos no final do período chamado seco, agora deve chover, então, em função do nível de chuvas, já teve uma queda nas bandeiras e deve cair mais se a gente tiver um nível adequado de chuvas. Mas a verdade é o seguinte, desde 2013, né, depois dessa medida provisória, todas as usinas que foram renovadas operam no regime de cotas. E aí, voltando ao que falávamos da privatização. Quem pagava o pato, que não podia nadar na água, era o consumidor. Passou a pagar água, pelo risco hidrológico. O consumidor É isso mesmo. Ele tinha uma tarifa mais barata e, do outro lado, tinha que pagar o risco hidrológico. O problema é que esse risco hidrológico ficou altíssimo. Só para lhe dar um exemplo. As tarifas à época de usinas como essa eram R$100, passou para 35. Hoje, só o risco hidrológico, por exemplo, do mês passado, atingiu R$185, só o risco hidrológico, mais os 35 da tarifa. Então, a tarifa que era 100, hoje já está mais de 200. Então, o que fez o Ministério de Minas e Energia? Falou assim, olha, existe alguém, e no caso é o operador de usina, que pode administrar ou gerenciar melhor esse risco hidrológico. Então, vamos fazer um projeto de descotizar estas usinas. Acabar com esse sistema. Acabar com esse sistema. E para acabar com esse sistema, então, você vai ter um novo contrato de concessão que permitirá você, por exemplo, vender energia no mercado, você vai ser um produtor independente, então você vai vender isso no mercado livre, por exemplo, a R$150, o que já é mais baixo do que os 210 que nós tivemos, por exemplo. Para o consumidor vai ser muito melhor. Muito melhor. Primeiro que a tarifa tende a baixar. Segundo, é que este risco não vai ser mais dele, vai ser de alguém que é capaz de gerenciar. De gerenciar um risco, então ele sabe quais são os problemas, ele consegue administrar melhor os preços, é isso? Sim, porque você consegue vender no mercado livre, você consegue vender em prazos diferenciados, você consegue vender para indústrias que têm características particulares. Então, são várias as alternativas para o gerador. O pior que tem é ele ficar na situação que está hoje, que ele não faz nada, ele simplesmente repassa esse risco para o consumidor. Muito bem. Conforme acordado. À época, tá certo? Então, quer dizer, é uma experiência que se provou não adequada, e então, um passo para trás, o prazo é da descotização. Por óbvio, quer dizer, a oportunidade de sair de um contrato onde você está perdendo dinheiro, nós como operadores e o consumidor como o efetivo pagador dessas contas, então, o projeto de descotização é parte dessa medida provisória que está sendo levada ao Congresso, à Câmara. Vai junto. E isso, quer dizer, então, se você vai ter essa oportunidade, ela vai custar para você, como operador. Então, você haverá de pagar para ter a oportunidade de um novo contrato de concessão em condições diversas daquelas cotas anteriores. E aí é que vem o projeto de privatização da Eletrobras. Por quê? Porque nós, apesar de todo esse melhoramento que nós tivemos no resultado da companhia, nós ainda não temos geração de caixa suficiente, por exemplo, para fazer frente a uma aquisição de contratos como esse. Nós estamos falando de bilhões de reais. Então, neste momento, e você sabe, né, o mundo inteiro, empresas como a nossa, na média, são corporações. Essas empresas são gigantescas, né? A Eletrobras, por exemplo, tem ativos da ordem de 170 bilhões de reais. O patrimônio líquido da Eletrobras é mais de 46 bilhões de reais. São empresas, de fato, gigantescas. Por isso, a parceria que tem, na média, com o mercado de capitais. Nós não somos listados em 3 lugares à toa. 1/3 do nosso capital já pertence a investidores privados, né? Diversos fundos de pensão, fundos de país emergente, etc. Esta é a oportunidade que nós estamos tendo agora. Então, o projeto vai permitir à Eletrobras que ela possa comprar o direito de ter os seus contratos de concessão alterados para essa nova forma descotizada, vamos chamar assim. O que falta para o eleitor, para a população, para o brasileiro, entender que você ter uma empresa privada significa uma melhor gestão? Bom, eu acho que a gente tem vários exemplos de externalização. Você está com um aparelho aqui que pode ser um celular e nós não teríamos a quantidade de celulares que nós temos se não fosse a privatização
das teles, que também triplicou o número de empregados ao longo do tempo. Eu acho que a coisa mais importante é o seguinte: a eficiência do gestor privado traz lucro para acionistas, que é uma coisa que nós precisamos. E mais do que isso aqui, ao trazer lucro, traz pagamento de impostos. Todas as empresas que foram privatizadas pagaram impostos como nunca se pagou antes enquanto pública. Isso é que é bom para a população. Se o governo decidir ficar com ações, ele vai ganhar dividendos, coisa que ele nunca ganhou ao longo desse período. Aqui é importante, você falou dos empregados. De fato, é muito difícil você mandar funcionários embora numa empresa estatal. Você tem um regime, por exemplo, que a gente pode considerar hoje como privilégio. As pessoas não têm emprego. Nós temos lá empregos com excelentes salários, com planos de pensão, com reajustes acima da inflação, com anuênio, com mérito. Quer dizer, é uma situação insustentável para quem tem, por exemplo, tarifas que são reajustadas exclusivamente pela inflação. Então, quando você tem esse desvio, ou seja, quando seus custos operacionais, e no caso da Eletrobras, eles são quase 50% maiores do que a tarifa coloca. Quem é que paga por isso? O cidadão. Porque o ano passado, por exemplo, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, teve que fazer uma capitalização da companhia de 3 bilhões de reais. Isso aqui saiu de algum lugar do caixa do governo. Meu, do seu, do nosso, né? Só que deixou de ir para a saúde, para a educação, para a segurança. Então, veja, você ter uma empresa estatal, hoje, dado o nível de ineficiência que se permite ter, por todas as amarras que o Estado estabelece para essas companhias, certamente o cidadão é que está pagando por elas. Bom, vamos continuar já. Chegou a hora do Momento Agro com Roberto Rodrigues, um dos maiores especialistas do setor no Brasil. É com você, Roberto. Momento Agro. Oferecimento Bayer. Se é Bayer, é bom. Boa noite, Sônia. Boa noite, gente. Vamos tratar hoje de um tema que interessa a todos os brasileiros. Agroenergia. Todo mundo sabe que o petróleo é um produto finito, há uma discussão no mundo inteiro sobre novas formas de energia e o Brasil, na crise do petróleo de 1975, no século passado, desenvolveu o etanol, o álcool como combustível alternativo à gasolina. Mais tarde, o biodiesel como alternativa ao diesel e a própria bioeletricidade a partir do bagaço da cana-de-açúcar e agora das próprias folhas da cana-de-açúcar. Esse procedimento de agroenergia deu ao Brasil uma liderança mundial numa energia limpa e renovável. O petróleo é fóssil, portanto não renova nunca. A cana não, você planta um ano, colhe outro ano, planta de novo, então ela nunca termina, você vai sempre evoluindo, renovando, por isso a energia é renovável. Com outra característica, o gás carbônico, o CO2, que o álcool de cana emite é apenas 11% do gás carbônico que a gasolina emite. O que significa que o álcool e o biodiesel da mesma direção e a bioeletricidade da mesma direção são fatores que reduzem o aquecimento global e, mais do que isso, contribuem para que o Brasil cumpra o seu compromisso de reduzir as emissões de CO2 nos próximos anos. É um compromisso assumido na COP21, 22 e 23, em que vários países do mundo fizeram esse compromisso que os americanos agora acabaram de desistir dele. Mas nós estamos firmes nisso. E a agroenergia é um setor preponderante para que isso avance. Infelizmente, esse setor foi bastante judiado no último governo e agora busca uma recuperação com um mercado mais favorável ao setor. Inclusive com um plano governamental chamado RenovaBio, que está para sair nos próximos dias. Isso vai dar ao agronegócio e à agroenergia um novo fôlego para continuar crescendo. Com uma característica: como a emissão de CO2 é muito menor, a saúde pública é muito melhor. Estudos feitos pela USP em São Paulo demonstram que as doenças pulmonares e todas aquelas ligadas à área respiratória diminuíram enormemente com a chegada do etanol e do biodiesel na composição dos combustíveis líquidos. Vale a pena pensar nisso. Boa noite. No próximo bloco tem mais conversa com Wilson Ferreira. Voltamos com Wilson Ferreira, que comanda a maior empresa de geração de energia elétrica brasileira, a Eletrobras.
Wilson, eu queria falar um pouquinho de você. Você teve uma vida pública, né, em empresas públicas, foi para a iniciativa privada, teve uma experiência gigantesca e bem-sucedida, voltou agora para a pública depois de jurar que tinha se aposentado, não ia mais voltar. Quais são... Você geriu uma das maiores empresas de energia brasileiras privadas. Agora você está gerindo a maior empresa de energia pública do Brasil. Essas duas experiências, o que muda na sua visão de futuro? Enfim, você pega um pedaço aqui do que você usou na iniciativa privada, passa para a pública, encaixa aqui. Eu queria que você fizesse um paralelo entre essas duas atividades. Olha, Sônia, a primeira coisa importante é o seguinte. Eu, de fato, tinha tomado uma decisão de vida de seguir um outro caminho. Agora, o convite para dirigir a maior empresa brasileira de energia pública, eu acho que é um convite irrecusável, né? Eu acho que, eu sempre falo assim, a nossa elite, a nossa sociedade mais qualificada precisa se voluntariar nesse momento que o Brasil precisa. Eu acho que é importante a gente colocar que essa experiência que eu tive a oportunidade de fazer na iniciativa privada, eu estou podendo, de fato, transferir para a empresa pública, com bom resultado para a empresa pública e para o país. Nós precisamos dessas contribuições. A Eletrobras não tinha essa experiência há muito tempo. Então, tem sido, assim, para mim, uma satisfação muito grande poder verificar a melhora que a companhia teve, a reação do próprio mercado de capitais, o valor das suas ações. A companhia teve quase 4 anos de prejuízo, nós revertemos no ano de 2016. Nos 3 trimestres desse ano, nós tivemos lucro de novo. Né? Então, eu acho que assim, é o bom caminho. De novo, eu falo assim, isso vai ser fundamental para a empresa, acho que vai ser bom para todos os profissionais que estão contribuindo com essa... Isso não é uma eu estou fazendo um concerto ali, né? Um concerto com as pessoas, né? Mas todas estão contribuindo. Então, essa consciência de que nós tínhamos deficiências e que podíamos ser melhores, dizer, buscar uma companhia de fato de classe mundial em governança, em eficiência, em dívida. Tem alguma medida que você tomou na iniciativa privada e que você quis transferir para uma empresa pública e não conseguiu por ela ser pública? Bom, hoje não. Eu acho que talvez o melhor exemplo é o seguinte, uma grande companhia como essa tem redundâncias em todas as atividades, por exemplo, corporativas. Eu falo assim, metade da companhia hoje são pessoas operando usinas, transmissão, subestações, e a metade são corporativas, administrativos. Nós estamos implantando, como eu falei, mudando o sistema de TI e, ao mesmo tempo, implantando o centro de serviço compartilhado. Isso é que é novo, na empresa privada e que a empresa pública não tinha. Tá. Nós estamos agora, no primeiro semestre do ano que vem, vamos ter essa implantação. Isso vai permitir a Eletrobras, Sônia, reduzir o seu quadro em 5 mil pessoas, do quadro que vai remanescer pós-privatização. Quantos funcionários tem no sistema? Nós começamos com 24 mil, 6 mil são ligados à distribuição, então vai à privatização, e dos quase 18 mil que remanescem, nós já tiramos 2.100 com o programa de aposentadoria, que nos está permitindo uma redução de custo da ordem de R$1 bilhão por ano. E nós agora, nesse final de ano, anunciamos um novo plano de demissão voluntária para todos esses funcionários administrativos, porque no momento em que o centro de serviço compartilhado funcionar, nós teremos um aumento de produtividade na área administrativa de 100%. Nós vamos fazer com um funcionário o que se faz hoje com 2. Tá. Então, isso vai permitir a gente produtividade, tudo. Agora, me passou pela cabeça uma outra coisa. Se a Eletrobras fosse privada, né, um pouquinho antes de você assumir a presidência, com esse rombo, com essa... Nem listar ações, Nova York queria listar, né, ações da empresa, ela teria quebrado, né? Veja, por ela ser uma estatal, ela não quebrou. Quem tem uma relação de dívida líquida sobre o EBITDA de 9 vezes... Já quebrou. Já quebrou. Mas, efetivamente, deu para salvar, né? Deu para salvar. Eu acho que aí houve também uma compreensão do sistema financeiro para com a companhia. E aí, no caso, assim,
é aquele too big to fail, né? Quer dizer, claramente nós tínhamos 45 bilhões de dívida. Então, com 45 bilhões de dívida, é preciso, e o sistema financeiro é mais sensível a projetos, como foi colocado, para salvar a companhia, que é o que interessa a eles. Senão, agora, o engraçado é essa elasticidade, porque talvez se ela tivesse chegado a 3, ou 4, ela teria quebrado na época. Ela foi até 9. Por quê? Porque é uma empresa estatal e todo mundo espera que o governo vá fazer alguma coisa. E ele fez também, né? Acho que ele não só capitalizando a companhia, mas colocando uma administração com capacidade de mudar o rumo que a companhia estava indo. Tá. Como é que você vê 2018? Olha, eu acho que 2018 vai ser talvez o ano mais importante da história da Eletrobras. A Eletrobras tem 55 talvez do anos. Brasil, né? Olha, eu espero que seja, sinceramente. Eu acho que há muita esperança e nós precisamos ter essa esperança e precisamos participar desse processo. No caso da Eletrobras, como eu falei, decisões que foram tomadas recentemente de privatização de distribuidoras, de sair desse negócio, da melhora do quadro regulatório, a gente imagina haver uma boa discussão no Congresso Nacional para que a gente tenha definitivamente a solução para esses problemas. E combinando com a Eletrobras, talvez sendo uma empresa de porte razoável para dar um sinal para o Brasil e para o mundo. Não existem, e é importante que se diga, se no passado as empresas eram estatais, porque os governos, não havia, primeiro, poupança privada para fazer frente a esses investimentos de infraestrutura. Agora tem. Agora, o mundo é assim. Então, você fala assim, olha, está concorrendo aqui no Brasil empresas, corporações do setor de energia de Portugal, da Itália, da França e de vários locais do mundo, né? E não tem sentido a gente não ser igual. Quer dizer, o pessoal veio para cá porque o Brasil tem, é o que eu digo assim, eu acredito que, em grande medida, a saída para os problemas brasileiros é o investimento em infraestrutura, que o mundo inteiro, os concorrentes nossos, os comparáveis... Já fizeram, e nós não fizemos, e essa é a nossa oportunidade. O que nós não fizemos na área de energia, na área de saneamento, na área de rodovias, é a oportunidade de fazer. Marcos regulatórios bons atrai o capital. A gente tem visto isso no sistema de transmissão brasileiro. É só você olhar o que acontece nos leilões, o excelente resultado que a gente tem tido e grandes investidores do exterior vindo disputar esses projetos aqui no Brasil. Bom, Wilson, acho que você deu uma grande aula aqui sobre energia, eu aprendi muito e quero te desejar boa sorte. Parabéns pelo seu trabalho na Eletrobras. Obrigado, está sendo Sônia. acompanhado por todos os brasileiros. É sempre um prazer estar com você. O Show Business de hoje termina por aqui. Eu, Sônia Raci, tenho encontro marcado com você na próxima semana, aqui nos estúdios da Band, em São Paulo. Até lá!